Boa tarde, eu sou Daniel Ivre e eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, compartilhasse. E assim, tem muitas pessoas chegando, eu fico muito feliz, feliz pela Luciana Belasco, que através do seu canal tem me ajudado muito a compartilhar o meu link. Que Deus abençoe sua vida. E eu quero falar sobre o sistema que domina o ser humano. Quando nós presenciamos a mão invisível, nós entendemos que essa mão invisível, ela sempre existiu. E quando olhamos para a reação dessa mão invisível, para quem anda na justiça do Senhor, para quem almeja os princípios, ficamos até impressionados a forma que tem acontecido e a forma como as coisas vão se desenvolvendo. O início disso tudo começou no Éden, quando o Senhor formou o ser humano e disse para Adão: Adão, de todas as árvores você possa comer deste fruto, mas o fruto do bem e do mal você não prove. Deu essa ordem, deu autoridade para Adão dominar sobre os animais, governar sobre aquele jardim. Porém, a Bíblia diz que tinha uma serpente mais astuta do que as outras, que dialogou com Eva, que também dialogou, levando Eva esse fruto a Adão. O diálogo da serpente era: será que todas as árvores você não deva comer? 2. E outra coisa, você pode ser como Deus. Terceiro, seus olhos se abrirão. Mas tudo aquilo que a serpente estava fazendo era uma forma de jogar as palavras certas para um ser humano que jamais imaginou ter um contato com algo celestial, que era o Satã. Até então, Eva comeu daquela fruta e levou ao homem. O ser humano, então, ele teve a incredulidade. Foi a queda que ele teve, um grande pecado. Mas quando Deus formou o homem, Deus formou a tendência, o Yetzer Hatov, uma tendência para o bem. Ele não tinha em si nenhum mal. E em toda a sua criação, o livre-arbítrio estava nas mãos do homem. E esse livre-arbítrio o homem usou para desobedecer. Naquele momento, o que chegou no coração do homem é ser igual a Deus, abrir os seus olhos e questionar: será que isso tudo é para mim ou não? Com o passar do tempo, Deus ele fala para Eva que um descendente viria e pisaria na serpente, na cabeça da serpente. E passado o tempo, nasce Caim e Abel. Caim já estava nesse sistema chamado Lúcifer. E esse sistema passou a controlar o ser humano, porque o ser humano passou a interiorizar todo o mal para dentro de si, o qual nós chamamos de pecado, o qual nós chamamos de Yetzer Hara, a tendência para o mal. Então, esse sistema chamado Lúcifer domina o, o ser humano. E naquele momento, Caim mata Abel. Caim, ele simplesmente não aceitou o que Deus queria. Essa é uma das características do sistema chamado Lúcifer. Não aceitou a ordem de Deus. Não aceitou a escolha de Deus. Logo, Caim mata Abel. E passando o tempo, Adão e Eva passam a ter outro filho chamado Sete. Sete tem um filho chamado Enos, e Enos simplesmente invoca o Senhor. E dali começa a dinastia da invocação de Deus. Enos, Jared, Enoque, Matusalém, até chegar
Noé. Chegando em Noé, havia uma corrupção na terra. O sistema chamado Lúcifer influenciou no reino dos homens toda a maldade e malignidade. E só havia um justo, que era Noé. E Deus pediu para que Noé preparasse uma arca que enviaria um dilúvio para levar todo aquele sistema de pessoas que se deixaram ser levados pelo sentimento de Lúcifer, por sentimento desse sistema. E Noé então passou a ter seus 3 filhos, passado as águas do dilúvio, eles começaram a viver uma nova civilização. Porém, a descendência de Cã, a descendência de Javé, se reuniram para construir uma torre. E o líder deles era o... Agora me fugiu a memória. O líder desse grupo era de Cão. E ele simplesmente construiu uma torre. E a ideia dessa torre era a ideia do sistema chamado Lúcifer, que estava nessas pessoas, o Nimrod. Lembrei. O Nimrod era uma única comunidade, uma única linguagem, um único culto. E a torre simbolizava a forma de chegar a Deus, uma forma de chegar onde que Deus está habitando. Ele estava indo contra aquilo que o Senhor queria. Deus vai lá e muda a linguagem de todos. E cada um foi para as suas outras terras e ali nasceram os países. Foi ali que nasceu as nações, é ali que nasceu idiomas. Passado o tempo veio Abraão e Deus fala para Abraão que tinha uma terra. Passado o tempo, Deus prepara Moisés, eu já estou dando um pulo, e você começa a ver que existia um sistema e existia uma ordem de Deus. Essa ordem de Deus tinha uma lei chamada Torá, que passou a ser escrita para que o povo pudesse entender o que é Deus, o que é o comportamento, o que era princípio, o que era família. E pediu para que o povo andasse. Mas sempre existiu essa luta. Não o sistema com Deus, porque ninguém pode lutar contra Deus. Não existe força nenhuma que possa estar diante de Deus. Então, como que o sistema Lúcifer vai fazer? Vai lutar contra os reinos dos homens. Então, eles lutaram com o reino dos homens. Então, através dessa lei, o que acontece? O Senhor viu que era necessário algo mais, fazer dessa lei ser interiorizada. Essa era a nova aliança, Jeremias 31, que ia pegar a lei em pedras e colocar no coração do homem. E assim Jesus assim o fez. Ele interioriza a lei dentro do homem. Porém, a terra ainda recebia e recebe o poder desse sistema chamado Lúcifer. Desde o tempo de Jesus até os nossos dias, nós estamos vendo esse sistema lutando contra o reino dos homens. A ideia desse sistema chamado Lúcifer é: você pode ser um Deus. Os seus olhos podem se abrir ou questione tudo o que é de Deus. Porque a ideia do sistema Lúcifer é controlar o mundo. A Bíblia diz que esse sistema Lúcifer, que vai ter um homem chamado Nimrod desse século, vai se levantar. Ele vai fazer a mesma coisa que aconteceu lá atrás. Uma única comunidade mundial, uma única linguagem mundial, um único dinheiro mundial, única religião mundial, uma única política mundial. Quem vai destruir o Nimrod desse século será o nosso Messias. O Messias que os judeus esperam. O Messias que nós sabemos quem é. Vai vir dos céus e vai destruir o Nimrod e todo o sistema. Lúcifer. Eu termino esse vídeo dizendo o seguinte: não abaixe a sua cabeça. A lei de Deus que está dentro de você te mostra o que é família, o que são princípios. E você vai seguir ali.
algo que Deus colocou no seu coração. Saiba de uma coisa, o sistema Lúcifer pode lutar contra os homens, mas contra Deus ele não luta. E nós somos propriedade do Senhor. Nós podemos chorar, nós podemos ver o sistema Lúcifer rebanhando territórios. Podemos ver o vermelho do sistema crescer. Mas saiba de uma coisa, vai chegar um dia que o Messias virá. O descendente da mulher vai pisar a serpente, a sua cabeça, e nós iremos ver a grande vitória. Eu termino esse vídeo dizendo o seguinte, não abaixe a sua cabeça, siga em frente, porque você está no lado certo, você está com Deus.